paz do Senhor, amados, bem-vindo na Palavra em Ação. Queridos, eu quero falar hoje a respeito da importância de congregar, também de estarmos juntos, reunidos com os demais irmãos na igreja. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Muito bem. Se está escrito na palavra de Deus a importância de nos reunir como igreja, e ainda está falando como é o costume de alguns, ainda mais nos dias de hoje, existem muitas pessoas que estão fora da igreja. Estão fora da igreja porque algum fato inusitado aconteceu. Não deveria acontecer, mas aconteceu. Alguns com problemas, outros porque alguns irmãos falharam com eles e isso os magoou, os chateou. Mas preste bem atenção. A palavra fala que nós não seremos privados de passarmos por tribulações, aflições, perseguições. Então, quanto ao ser humano, muitas vezes ele vai falhar. E justamente aqueles que estão perto de nós irão falhar, irão nos entristecer, nos aborrecer. Porém, nós temos que olhar para eles com um olhar de compaixão, assim como Cristo olhou para nós. Porque através do olhar de compaixão nós temos a capacidade de amar e através do amor dispensar a eles o perdão. Amém? E nós teremos as nossas diferenças dentro da igreja. Nem todos são iguais. Uns estarão procurando se santificar mais, outros mais ou menos, outros irão falhar e continuarão pecando. Mas o nosso olhar deve estar centralizado em Cristo Jesus, não no ser humano, porque o ser humano, nesta terra, ainda peca e ainda falha. E isso vai nos fazer entristecer. Porém, queridos, vamos voltar à questão aqui. E muitos estão fora da igreja porque se magoaram com o pastor, com os demais irmãos da igreja e desistiram de estar congregando. Só que a palavra de Deus, quando fala que nós devemos congregar, é uma ordem e nós temos que obedecer. Por que nós temos que obedecer? Quando nós estamos distante da igreja, a nossa tendência é nos enfraquecer. Se iremos nos enfraquecer, com certeza o diabo vai se aproximar e aí nós cairemos no pecado e nos renderemos à tentação de Satanás e estaremos cada vez mais distantes de Deus. Por isso que, além dessa passagem de Hebreus 10, 25, nós vemos a importância da reunião, de estar unidos na igreja e com os demais irmãos, porque isso atrai a unção de Deus. É o que está escrito no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? E aí ele fala do óleo que desce sobre a cabeça, do sacerdote Arão, que vai sobre as suas barbas e que vai até sobre as suas orlas. Isso significa um derramar da unção de Deus através da unidade do corpo de Cristo. Por isso você, que é parte do corpo de Cristo, deve estar unido com os demais. E a palavra de Deus também fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, que nós somos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. Você pode ser a mão, você pode ser o braço, o olho, a boca. Cada um tem sua importância fundamental dentro do corpo de Cristo. Você já imaginou se a tua perna, de uma hora para outra, se revoltasse e se desmembrasse dos demais componentes do seu corpo? Como que você iria andar? O corpo tem que ser completo, ele está unificado.
através de juntas de nervos, músculos, medulas e assim vai. Nós também temos que estarmos unidos com os demais do corpo de Cristo, porque quem comanda esse corpo não sou eu, é Cristo, Ele é o cabeça. Então, por isso, temos que ter a importância de estarmos reunidos, unidos com os demais irmãos. Isso atrai unção, e a unção traz força, traz renovação, traz o milagre, traz a força para vencer o pecado, o diabo e as forças das trevas. Quando nós estamos distante da congregação da igreja, que é o corpo físico, nós destruímos o corpo espiritual, o nosso corpo espiritual. Porque é justamente reunidos e unidos com os demais irmãos que nós atraímos a unção de Deus por completo. Então procure congregar, amém? Se você está triste com a igreja da qual você participa, vai orar, pedir a direção de Deus, né? E dentro dessa direção peça perdão, porque se você está chateado é porque alguma coisa lhe incomoda, amém? Peça perdão ao seu pastor ou algum irmão da igreja que ficou sentido, magoado com ele, mas se você acha que você não deve estar mais nesta congregação, ore a Deus, peça uma direção, Ele vai direcionar para uma congregação que você vai estar muito bem servindo a Deus. Mas deixar de congregar, jamais. Deixar de buscar a Deus, jamais. Congregue, esteja junto com os demais irmãos, que a unidade traz a força. Juntos vencemos. Amém? A paz do Senhor, um grande abraço.